Ascensão através de habilidades. Episódio 289. Profundezas anteriores. Carne do Rei Gigante, 4. A primeira coisa que queria verificar era sua força. A arrogância lançou um olhar peculiar para Taesan. Os outros deuses estavam fazendo muito barulho, então fiquei curioso para saber se você realmente tinha tanto poder. Você teve uma força excepcional quando passou no meu teste nos andares inferiores, mas houve alguns assim. Aqueles que eram fortes lá fora. Aqueles que atingiram o auge do seu mundo original poderiam descer até o 20º ou 30º andares sem problemas. O importante foi o que veio depois disso. A vanguarda das camadas profundas. Ao se aproximar do limite que um mortal pode alcançar, eles possuem força superior ao andar atual em questão. A razão pela qual convoquei você para um espaço atualmente não utilizado e lhe dei um teste foi por causa disso. Isso satisfez sua curiosidade? Suficiente. A arrogância deu um sorriso amargo. Achei que você pudesse limpar, mas não esperava que você fizesse isso tão facilmente. Ele murmurou, mesmo para o transcendente. O que Taesan fez foi inesperado e sua voz estava cheia de admiração. Sua força atual é esmagadora mesmo durante a longa história do labirinto. Ninguém jamais ganhou força para alcançar as camadas profundas do 60º andar. Os olhos da arrogância brilharam. Além disso, o tipo de poder que você possui também é incomum. Um mortal que ainda não atingiu o fim possui tal poder. Eu entendo porque eles estão interessados. A arrogância falou baixinho. Você é excepcional entre os mortais que vi. Obrigado por suas palavras. Não morra e continue descendo. Você pode chegar a um lugar que ninguém mais alcançou. A arrogância bateu palmas. Outro motivo pelo qual liguei para você foi para propor um contrato com um seguidor, mas você não aceita, certo? Sim. Taesan assentiu. A arrogância falou com indiferença, como se já esperasse por isso. Se você estivesse no nível da entrada do labirinto, poderia ter sido diferente. Mas agora não há razão para você aceitar um contrato. Seria uma perda para nós e para você. Taesan olhou para a arrogância inexpressivamente. Ele estava contando muito a ele. Mesmo informações que Taesan não sabia, a arrogância explicou livremente. Foi uma coisa boa para ele, mas foi um tanto surpreendente, já que os deuses sempre foram restritivos com informações. Percebendo a expressão de Taesan, a arrogância falou. Você está agora na frente das camadas profundas. Não faz sentido controlar mais as informações. Qual é exatamente a camada profunda? Taesan perguntou com curiosidade. Ele tinha ouvido explicações aproximadas do fantasma e de Li Taeyeon, mas ele ainda não conseguia saber com precisão. Ele só sabia que era extremamente difícil e incomum. A arrogância respondeu à pergunta de Taesan. A segunda razão pela qual nos instalamos no labirinto. Segunda razão. Existem aqueles que se estabeleceram aqui para testemunhar as aventuras e desafios de heróis e magos. Mas você acha que tantos deuses abandonariam seus mundos e fariam do labirinto sua residência apenas por isso? Você entenderá quando alcançar as camadas profundas. Vamos deixar isso para um prazer futuro. A arrogância sorriu. Então, foi agradável. A arrogância acenou com a mão. Seu poder começou a envolver Taesan. Você obteve o anel daquele que passou no julgamento. Você obteve o título, aquele que provou sua habilidade. Adeus, vamos nos encontrar novamente em um lugar mais profundo. A arrogância acenou com a mão. Conforme a distância aumentava, o corpo de Taesan começou a retornar ao labirinto. Ah, uma última coisa. A voz da arrogância foi ouvida. Eu sou muito próximo da deusa demônio, então eu ouvi falar dela. Em breve, aqueles que se autodenominam guias virão até você. Com essa voz, Taesan voltou ao labirinto. O labirinto para o qual ela voltou era o 63º andar, não o corpo do Rei Gigante. Bem na frente dele estava a escada que levava ao 64º andar. Taesan sentou-se. Inicialmente, o fato de ter passado para as camadas profundas foi surpreendente, mas resolveu sem maiores problemas. As recompensas também eram abundantes. Então foi realmente uma coisa boa. Sapatos vermelhos de Magubânia. Poder de ataque mais 100. Poder de defesa mais 300. Força mais 300. Agilidade mais 300. Velocidade de ação mais 14%. Velocidade de movimento mais 14%. Os sapatos vermelhos usados por Magubânia, que tinham nome de apóstolo, na hora da morte. Esses sapatos tinham alto poder de ataque e defesa e até estatísticas adicionais. Embora não houvesse efeitos especiais, ainda era um excelente equipamento. Orbe da escuridão profunda. Magia negra mais 150. Poder mágico mais 400. Inteligência mais 1000. Um orbe contendo escuridão profunda comprimida. A escuridão é tão forte que parece capaz de corromper até mesmo um poderoso mago das trevas. Este era um equipamento para magia negra, adequado para magos negros de nível médio. Usou-o. Obteve um cajado marrom feito dos restos de um meteoro. Uma equipe mágica. Foi uma homenagem. Os olhos de Taesan brilharam. Com isso, ele poderia obter outra magia de nível médio. Nada mal. No geral, havia apenas bons equipamentos. Desta vez, Taesan verificou as recompensas dadas pela arrogância por concluir o julgamento. Anel daquele que passou no julgamento. Poder de ataque mais 200.
Um anel dado pelo Deus das provações para aqueles que passaram no julgamento. Tem efeitos adequados para o destinatário. Ah, ah. Os lábios de Taizan se curvaram. Foi um efeito muito simples, mas era exatamente o que Taizan queria. A coisa mais importante para ele agora não era a defesa ou as estatísticas, mas o poder de ataque. Com isso, o título provavelmente teria um efeito semelhante. Taizan verificou com antecipação e sua previsão estava correta. Título: aquele que provou sua habilidade. Saúde mais 1000. Mana mais 300. Poder mágico mais 70. Poder de ataque mais 100. Um título dado pelo Deus das provações àqueles que provaram sua habilidade. Até aumentou o poder de ataque e o poder mágico. Embora os números fossem relativamente baixos, considerando que os títulos não eram algo que você pudesse mudar como equipamento, mas algo que você guardasse para sempre, era uma recompensa razoável. Taizan ficou satisfeito. Todas as suas estatísticas já ultrapassaram 10.000. Nesse ritmo, ele poderia superar os atributos de Li Taeyeon por volta do 70º andar. Então, agora. Era hora de verificar. A maior mudança que ocorreu com a conclusão do julgamento foi a habilidade conceitual. Ele precisava entender seus efeitos e limitações exatos. A arrogância dissera que aqueles que se autodenominavam guias viriam até ele em breve. Os guias restantes eram a liderança. Era hora de lutar contra aqueles que haviam chegado ao fim da mortalidade. Antes disso, ele precisava entender e organizar ao máximo o poder que havia conquistado. Taizan vagou pelo 63º andar. Desde que ele se mudou para as camadas inferiores durante o ataque, os monstros permaneceram como estavam. Embora ele não pudesse obter muito dos monstros, pois já havia recebido a recompensa clara, isso não importava, pois seu propósito era a experimentação. Kiruki. Um corvo negro descobriu Taizan e correu para ele. Taizan concentrou sua mente no corvo. Ele espalhou sua vontade para oprimir o corvo. O corvo atacante estremeceu e tremeu. Kinki-Ikki. O corvo, enfrentando seu inimigo, estava em agonia, incapaz de lidar com a situação. Dentro da cabeça do corvo, duas emoções se chocavam. A sensação de necessidade de matar Taizan e a sensação de necessidade de obedecê-lo. Kiki. No final, o corvo estremeceu e baixou a postura. Um monstro do labirinto, que deveria matar aventureiros, estava agora em postura de submissão. Taizan, que já observava o corvo há algum tempo, voltou seu olhar para a espada em sua mão. Ele começou a concentrar sua vontade na espada. Quando sua vontade envolveu a espada, ela voou de sua mão e voou em direção ao corvo como ele desejava. Obrigado. Kiki. O corvo, perfurado no peito, gritou. Ele se contorceu de dor e atacou Taizan. Este é o limite. Taizan subjugou o corvo e conduziu mais alguns experimentos. Como resultado, ele poderia compreender aproximadamente suas habilidades. Projetando sua vontade no mundo. O significado dessas palavras era simples. Isso significava que ele poderia influenciar o mundo física e mentalmente com sua vontade. Um monstro do 63º andar submeteu-se a Taizan apenas com sua pressão. E a espada que ele empunhava também se moveu de acordo com sua vontade e perfurou o corvo. Se levado ao extremo, ele poderá emitir uma sentença de morte apenas com sua vontade, como os deuses. Pelo menos, não era um poder que um mortal deveria possuir. Mas as limitações também são claras. O corvo que se submeteu a Taizan atacou após ser perfurado pela espada. Isso significava que a supressão seria quebrada quando as emoções atingissem o pico ou quando sentisse dor. O impacto físico de sua vontade na realidade também não foi tão forte. Uma pessoa habilidosa poderia bloqueá-lo sem muitos problemas, no nível de uma flecha contendo a vontade de Taizan. E havia um problema maior. Cada vez que ele espalhava sua vontade, sua cabeça latejava. Era como se ele estivesse controlando à força um poder que ainda não era permitido. Até mesmo Taizan, que estava acostumado com a dor, achou difícil ignorar. Parecia ser uma espécie de restrição, não apenas uma simples dor. A menos que fosse um caso peculiar como a centopeia, ainda parecia difícil de usar de forma significativa em batalha. Habilidade conceitual, Will, batida. Proficiência, 62%. O poder da vontade, desce. Sincronizar com ele permite que você veja e sinta a vontade de todas as coisas e ajuste a sua própria vontade. Você pode projetar sua vontade no mundo. Você obteve? Taizan olhou para a habilidade conceitual. Ele obteve a habilidade conceitual no mundo em ruínas do comandante Raferan. Devo visitá-lo depois de muito tempo? Ele obteve itens materiais bem a tempo. Taizan moveu os pés. Taizan voltou ao 60º andar com uma expressão satisfeita. Depois de oferecer outro tributo, ele conseguiu obter outra magia de nível médio. Magia de nível médio, terremoto. Proficiência, 1%. Consumo de mana, 500. Ele desmorona o chão. Por enquanto, só pode causar danos localizados. Uma habilidade que desabou no chão. Seus efeitos eram difíceis de ver dentro do labirinto. O chão do labirinto era um lugar que mesmo os aventureiros das camadas profundas não conseguiam arranhar. Mas para Taizan, que costumava sair de casa, isso não era um grande problema. Satisfeito com a magia, Taizan visitou Raffran. Já faz um tempo. Raffran ainda estava lá.
Em um lugar onde as chamas tremeluziam, ele estava martelando algo em uma bigorna, forjando algo. O que traz você aqui desta vez? Eu gostaria de confiar isso. Taesan tira os materiais. Restos do coração do rei gigante morto. Restos do coração de alguém que uma vez rivalizou com os deuses. Ele detém um poder imenso dentro de si. Sangue do rei gigante morto. Sangue de alguém que uma vez rivalizou com os deuses. Ele detém um poder imenso dentro de si. Oh! Os olhos de Rafran brilharam. Não importa como eu veja, estes não são materiais que você deveria ter trazido. Como você conseguiu isso? Durante o processo de conclusão de um teste, você pode fabricar equipamentos com isso? É suficiente. O que você quer? Um equipamento ofensivo que posso mover com a minha vontade. Com a sua vontade, eu posso conseguir. Mas me perdoe por dizer isso. Mas será difícil para você lidar com suas habilidades atuais. Rafran pareceu confuso. Influenciar algo apenas com a sua vontade é algo que só aqueles que olham para cima podem fazer. Mesmo com o apoio de equipamentos, é difícil para um mortal interferir. Rafran estendeu a mão. Sou ferreiro, então farei isso se você quiser. Mas quero dissuadi-lo. Se insistir, entregue os materiais. Taesan não entregou os materiais com as mãos, mas concentrou sua vontade. Oh! O rosto de Rafran enrijeceu. Os restos de sangue e coração flutuaram no ar e pousaram na mão de Rafran. Esse poder é. Você percebeu imediatamente. O mundo de Rafran foi destruído pela vontade do próprio mundo. Não havia como Rafran não notar. Taesan movia objetos apenas com sua vontade, não com magia ou qualquer outra coisa. Seu mundo em ruínas. Quero entrar nele mais uma vez. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.